Eu quero ler com vocês em Jó 1. Foi o que me foi passado para a gente estar conversando no dia de hoje. E estudando um pouco sobre isso, eu entendo que aqui o papel de Jó é sacerdócio. Jó era sacerdote da casa dele. E eu queria também conversar com vocês sobre o que é ser um sacerdote. Tá bom? Então vamos lá, Jó 1, 5. Todo mundo achou? Amém. A minha versão diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso quer dizer o quê? Sempre, sempre, sempre Jó estava santificando o lar dele e os filhos dele. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Jó. Que Deus, Satanás estava passeando, a Bíblia diz que, de rodear a terra. E aí ele mostrou Jó para Deus. E uma coisa muito linda que eu começo a pensar, sabe, queridos? É que, imagina, Deus te olhando do céu, te observando e sentindo prazer na pessoa que você está se transformando. Se você for pensar em você mesma há um tempo atrás, não sei se você sentiria tanto orgulho de você há uns anos atrás. Mas para pensar, o que eu tenho me tornado, porque a presença do Senhor tem habitado na minha vida. Vocês conseguem perceber a diferença? Amém? Você consegue perceber que quando a presença do Senhor entrou na sua vida, muita coisa melhorou, ou muitas coisas melhoraram, que você tem se tornado um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre o que seria ser sacerdócio, qual o papel de ser sacerdote em casa, como levar esse sacerdócio para os filhos, como despertar os filhos também para amar, para servir a Jesus. E como eu sei se eu estou sendo um bom sacerdote no meu lar? A gente vai aprender sobre tudo isso hoje, ou a gente vai lembrar disso para quem já ouviu falar desse tema, tá bom? Então, queridos, Jó foi um homem que Deus olhou e se agradou do que viu. Ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus chamou Jó de meu servo. A Bíblia diz também que Jó era perfeito, mas não é essa perfeição de nunca errar, não é isso. Porque enquanto nós somos humanos, a gente vai errar, é natural da nossa natureza. É natural da nossa natureza, assim ficou difícil, né? É natural da nossa humanidade errar. O que se torna um problema? Persistir no erro. Dá uma olhadinha nas teimosias do seu coração. Que as pessoas falam assim: é melhor não ir por esse caminho, é melhor não fazer dessa maneira. E você teima em fazer, você teima em fazer. Então Jó, ele se esforçava em ser reto, em ser uma pessoa equilibrada, em ser uma pessoa que se esforçava a fazer a vontade do Senhor. E o quanto nós temos nos esforçado, queridos? Errar é natural da nossa vida. Persistir no erro que seria o nosso problema, porque nós temos o doce Espírito Santo que caminha conosco e ele nos ajuda, sempre melhorando um dia de cada vez, um pouquinho a cada dia. Por isso que eu falei para vocês, dá uma olhada há uns anos atrás e perceba o quanto a presença de Deus tem trazido de coisas boas para a sua vida. Você era bravo, hoje em dia não é tão mais. Você era impaciente, hoje em dia não é tão mais impaciente. E é isso que você precisa observar. Quando Cristo habita em nós, nós vamos nos melhorando. Tá bom? E Jó, ele era um homem bom de se olhar, bom de se observar. Pensa naquela pessoa que você tem como referência, que é esforçado, que talvez é calmo, que talvez
seja muito trabalhador, que te inspira. Pense em uma pessoa que te inspira, porque ela tem qualidades que você gostaria de ter como ela, ou que talvez ela te estimule a ser melhor. Quando eu penso em Jó, eu penso nesse perfil de pessoa. Era uma pessoa boa de se ter como referência. E a própria palavra de Deus diz que os amigos, que as pessoas que moravam perto de Jó vinham se aconselhar com ele. Ele era um homem de sabedoria. E ele era tão sábio que ele via necessidade de fazer sacrifício. A palavra de Deus diz que, aqui ele fala que se talvez os filhos dele tivessem aborrecido o coração do Senhor, ele já estava fazendo como prevenção. Vá que meus filhos aborreceram o Senhor, eu já vou levantar aqui um holocausto, um sacrifício. Então Jó era um homem que tinha consciência de quem ele servia e para quem ele prestava culto. E vamos lá. Jó temia a Deus, querido, e Jó evitava o mal. Jó sempre escolhia fazer o bem, andar de modo correto, escolher ser um homem de ética, de moral. É assim que a palavra de Deus nos orienta. E hoje em dia, eu vou abrir aqui um parênteses, está tão difícil, né? Hoje em dia parece que o certo ficou errado, o errado está meio confuso, está tudo muito misturado. Parece que quando você decide fazer o que é correto, você quer se exibir, você quer ser mais do que alguém. Hoje nós vivemos num tempo muito difícil, que para você fazer o necessário, o ideal, o adequado, está complicado. Você fazer mais ou menos é melhor do que você fazer bem feito, porque se você fizer bem feito, você quer se aparecer. Então a gente tem que pedir muita, muita, muita sabedoria ao Senhor, para a gente escolher andar os nossos dias na presença do Senhor e fazer o que era correto, e temer ao Senhor, e andar nos caminhos do Senhor, e desviar-se do mal. E os seus filhos? Contudo, a seus filhos e filhas nada faltava. Eles testemunhavam e desfrutavam a vida em grande prosperidade. Jó era um homem muito, muito, muito rico. Jó era muito, muito, muito próspero. Jó era um dos homens mais ricos do meio dele daquela época, há mais ou menos 4.000 anos atrás. Então pensa numa pessoa que você acha que não tem nada, que falta tudo, de repente, tudo acaba no único dia. Isso porque Deus deu testemunho de Jó para Satanás. E Satanás falou assim para ele: mas também, né, ele tem tudo. Tendo tudo assim, fica fácil ser feliz. Tendo tudo assim, fica fácil escolher fazer o bem, temer a você. Fica muito, muito fácil. Jó não sente falta de nada. Jó não tem tribulação de nada. Jó não tem uma conta de luz para pagar, uma conta de água para pagar. Jó não tem que ir no médico, não tem dinheiro. Então a vida de Jó era tudo muito arrumadinha, tudo muito próspera. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó e não em Jó. Não bastante, Jó perdeu filhos, perdeu a fazenda dele toda, os gados, todos. E aí o maligno voltou de novo e falou: então, mas Jó tem saúde, ele pode trabalhar e rever tudo isso. Aí Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, mas não na alma dele. E aí Jó ficou cheio de doença. Jó foi um homem muito provado, querido, muito. Às vezes a gente acha que sofre muito, mas Jó foi um homem que foi muito, muito, muito provado. Então eu introduzi tudo isso para vocês, para a gente conversar sobre o que é ser sacerdote. Aí você fala para mim assim: mas lá em casa só eu que sou cristã, meu marido não é, então a gente fica sem sacerdote em casa? Não, você é o representante do sacerdócio na sua casa. Ou
eu estou começando a aprender sobre Jesus. Eu não sei ainda o que é ser um sacerdote. Vamos aprender hoje. O que seria ser um sacerdote? Como fazer? Como ter entendimento de ser? Por isso que os pastores escolheram esse simpósio, seminário ou dias de falar da família, para que você aprenda sobre a sua família, para que você ajuste aquilo que precisa ser ajustado, para que você e a sua família vivam melhores na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor em nós é tudo, tudo de bom, queridos. Porque Ele nos traz o que? Esperança, segurança, valor, sentido de pertencer a alguém. É tão bom você acordar e saber que você é do Senhor, que Deus vai cuidar de você, dos seus dias, de tudo aquilo que caminha ao seu redor. Como é bom você acordar e pedir para aquele que pode te proteger no dia de hoje, para aquele que pode trazer aquilo que você não consegue, para aquilo que pode resolver aquilo que você não consegue, para aquilo que pode te trazer esperança para os seus dias que parecem ser tão difíceis. Olha, eu vou contar aqui rapidinho. Ano de 2022, lá na nossa casa, na nossa família, foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil. A minha irmã mais nova, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E ele estava muito, muito acelerado. Ele foi confundido com uma outra doença, porque o câncer estava escondido. E quando descobriram, ele estava muito avançado. Irmãos, nós corremos, viu? Nós oramos. E foi um ano muito, muito cansativo. Muito cansativo. Mas dentro de tudo isso, de dias cansativos, de correria, de medo. Porque quem quer perder alguém que ama? Eu tenho uma afinidade imensa com essa minha irmã. E só de pensar em ficar sem ela, meu coração já chorava. Só de pensar, imagina se mais. E aí ela é a nossa irmã caçula. Nós somos em 13 lá em casa. Aliás, 12, 13 comigo. Então eu venho de uma família muito, muito grande. Então tem gente de todo jeito que vocês imaginam. Tem o triste, tem o alegre, tem o calmo, tem o bravo. Ixi, tem gente assim de todo jeito. E teve um dia na oração, eu orando, eu falei, mas Deus, tem tanta gente capenga, tanta gente mais velha na nossa família, por que o Senhor foi permitir justo a mais nova da família? E nós entramos em oração e nós vimos o poder de Deus agindo na vida da nossa irmã, queridos. Dinheiro que apareceu da onde a gente menos esperava, o Senhor trouxe. Situações que a gente precisava de solução rápida, o Senhor moveu os caminhos e aconteceu da forma que nós precisávamos. Então, tudo isso para dizer o quê? Que Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa casa, viu? Não fique desanimado. Se você tem um problema lá muito sério, que você acha que não tem jeito, você colocar na mão daquele que pode, tem jeito. O dia, o tempo, a gente não sabe, mas que tem jeito, tem jeito. Só de você ficar esperançoso, encorajado num Deus que caminha de pertinho com você, eu acredito que seja o suficiente para você caminhar um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, porque você não sabe nem o que vai acontecer daqui 2 horas conosco. E por que tanta fadiga na alma, então? Então, por que resolver aquilo que você nem sabe o que vai acontecer daqui 2 horas, querido? Então, fique firme, focado naquilo que Deus está fazendo na sua casa e naquilo que Ele poderá fazer muito mais. Tá bem? Então, olha, eu quero conversar com vocês sobre o que seria característica de um sacerdote. Qual a postura que um sacerdote precisa ter em comparação que Jó ele tinha ou ele praticava, tá bom? A primeira característica é muito, muito importante para um sacerdote, seja você homem, seja você mulher, é viver em santidade. Ah, Rô, mas você acabou de falar que pecar é meio que natural da nossa condição humana. É verdade. Mas eu disse também que viver no pecado que é o nosso problema. Nós somos julgados pela intenção do coração, meus queridos. Paulo mesmo disse que eu tenho tanta vontade de acertar. Paulo falava, aquilo que eu desejo fazer eu não consigo, mas o mal sempre está à minha porta.
Então para nós sempre vai ser assim, luta fazer o que é certo. Mas nós vamos conseguir no nome de Jesus. Então para a gente ser um sacerdote de qualidade em casa, a gente precisa nos santificar. E como que eu consigo me santificar? Lendo a palavra do Senhor. Tendo interesse por saber. E eu acho interessante, sabe, queridos, que a gente caminha com Deus e a gente não quer conhecer sobre Ele. Como que você conhece sobre Deus? Ouvindo sobre Ele, lendo sobre Ele, não é assim? Ouvindo aqui, lendo aqui no culto, mas também ouvindo, lendo lá em casa, aprimorando. Hoje em dia tem tanta coisa boa nas mídias, na internet. Não aprende quem realmente não tem interesse, porque hoje em dia tem muita coisa boa para nós, para a gente crescer como sacerdote na nossa casa. Então, assim, para você desenvolver esse sacerdócio com respeito, com direcionamento, é se santificando, se tornando uma pessoa melhor a cada dia, um pouquinho melhor a cada dia. Porque a gente não ensina muito mais, por exemplo, as pessoas não aprendem sobre coisas. Por exemplo, sabe aquela história assim que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Não funciona para sacerdote. Não funciona. Se você quer realmente se tornar um sacerdote de valor no seu lar, para que a sua família seja transformada pelo Senhor, vai ter que ser coerente. Vai ter que falar e fazer para você ser exemplo lá no seu lar, para que seus filhos, sua casa, seus vizinhos perceba a transformação que Cristo está trazendo sobre você. Então, o primeiro ponto, a primeira característica para a gente se tornar um sacerdote de qualidade é a santificação. Porque eu li para vocês que Jó, ele buscava o Senhor continuamente pelos filhos. Vocês imaginam por ele como que não era? Se pelos filhos ele tinha consciência, talvez meus filhos tenham pecado, aborrecido o coração do Senhor, então eu vou aqui levantar um clamor, eu vou aqui fazer uma oração, eu vou aqui oferecer um sacrifício ao Senhor, porque eu não sei se eles pecaram, mas se eles já tiverem pecado, eu peço perdão ao Senhor em nome deles. E aí eu falo para você, quanto do seu tempo por dia você se dedica à sua família, aos seus filhos, à oração, à intercessão por eles. E eu não estou dizendo que você precisa ficar ajoelhado. Não, queridos. Você está resolvendo a sua vida, você está lembrando de alguém, ore por ele. Você está lá, fazendo os seus afazeres, interceda. Se um nome vier à sua mente forte, pare tudo. Vá interceder por essa vida. Então é oração contínua. É oração contínua. A segunda característica é a oração. O Júnior tem hábito de toda semana fazer jejum pelos nossos filhos. Eu acho de grande valor. A intenção do coração, dedicar, sacrificar e se dedicar um dia de forma organizada, consciente, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. Se dedica ao jejum, à consagração em prol da sua casa. O Senhor recebe. E você se disciplina quando você faz dessa maneira. Você diz para você mesmo que não são as suas vontades que mandam em você, mas sim o desejo de fazer o que a palavra de Deus nos orienta, o que o próprio Deus nos orienta a fazer. Que é o que? Buscar pela nossa casa. Santificar a nossa vida para que a nossa casa seja santificada. Para que a bênção do Senhor chegue até os nossos filhos. E aí eu te pergunto, pai que está aqui nessa noite, como que você tem sido na sua casa, como pai? Se os seus filhos ouvir falar sobre a sua paternidade, seria uma coisa boa que ele falaria a seu respeito? Será que você tem deixado um legado de bênção para a sua família, para os seus filhos? Se não tem sido tão bom, hoje é a oportunidade de rever isso, queridos. Se não teve tanta chance porque a estrutura de família não foi tão boa,
Hoje nós estávamos lá na igreja de manhã e a gente está estudando um livro chamado Vida com Propósito. E hoje a lição 2, que foi: você não foi um acidente. E aí, em meio à aula, teve um rapaz que ele disse que viveu anos e anos depressivo, porque ele não entendia porque que ele tinha nascido naquela família, se a família dele era toda torta. Era só gente drogado na família dele, era gente alcoólatra na família dele, a comunidade que ele morava era toda problemática, e ele se aborrecia a ponto de se sentir triste demais, a ponto de querer tirar a própria vida. E ele passou assim por um tempo. E teve uma pessoa que levou ele para a casa do Senhor. E mudou a história dele. E ele mudou a história da família dele. Aí hoje ele disse que talvez ele tenha nascido nessa família com um propósito de ajudar a própria família e ajudar a comunidade onde ele está. Então, através do testemunho dele, muitas pessoas foram até Jesus. Então hoje ele consegue compreender que aquele tempo que ele se ressentia, porque que ele tinha nascido numa família tão torta. E falava, gente, eu olhava para minha família e eu achava aquilo tão esquisito. Ninguém dava certo, era tudo ruim. Era tudo ruim. Ninguém tinha um emprego bom, ninguém caminhava bem. Só que hoje ele entendeu o propósito de vida dele. E ele mudou a história da casa dele. E ele mudou a história da comunidade dele. E hoje ele faz papel de sacerdote na família dele. Ele tinha tudo para dar errado. Ele era envolvido com tráfico de drogas, tráfico de armas. Inclusive o irmão dele, há um tempo atrás, saiu da prisão e começou a frequentar a casa do Senhor. Mas ele entendeu o propósito dele. Então, se até o dia de hoje você não entendeu porque você está na família que você está, é propósito de alguma coisa maior que o Senhor quer que você desenvolva para alcançar seus familiares. Amém, queridos? Todos estão entendendo? Compreendendo? Amém. Então, queridos, a primeira característica, a gente precisa da santidade para nos tornarmos sacerdotes como Jó era para a família dele. Segunda característica, você precisa viver em oração. Você precisa caminhar em oração. Porque a oração simplesmente é o que? Falar com o Senhor. De pé, sentado, deitado, caminhando, andando. Aqui na casa do Senhor a gente tem momentos específicos para um clamor. Mas a nossa vida é viver em oração. Intercessão pelas pessoas que a gente ama. Pelas pessoas que a gente tem prazer na companhia. Pelas pessoas que a gente tem preocupação. Precisamos sempre da oração. E terceiro, o pai precisa apresentar, dar acesso ao filho. O pai precisa apresentar Deus ao filho. O filho precisa ter acesso a Deus. Por quê? Tem um bebezinho no colo do irmão. Como que é seu nome, irmão? Rodrigo. Uma coisa mais linda, olha, bochechudo, delícia a bochecha dele. Ele não sabe nada. Se o Rodrigo não ensinar para ele, vocês entendem? Em outras ministrações, eu sempre falo que realmente é uma condição que eu penso. O primeiro direito de um ser humano é ser educado, queridos. É dizer para ele para onde ele tem que ir, comandar. É ensinar para ele sobre ética, moral, postura, escolha, limites. E por conta da nossa sociedade estar tão desequilibrada, perdendo-se o contato com os valores da palavra de Deus, do próprio Deus, nossa sociedade está muito sofrida. Mas se o Rodrigo não ensinar para o bebê dele o direcionamento de vida, vai chegar a 18 anos que a sociedade vai pedir para o bebê situações que ele não foi ensinado. E aí? Quem que sofre? Não é assim? Então, a criança, ela tem o direito de ser educado. E eu sempre falo que a gente não educa uma criança, a gente educa um adulto. Porque as fases de vida de um ser humano, ela passa. A fase de bebê passa, a primeira, a segunda infância passa. A pré-adolescência, a juventude passa. A vida adulta fica. E é nessa vida
que os sofrimentos começam. Porque a pessoa não recebeu valores de qualidade e agora está pedindo para ela. Então você que aqui está, ele tem um bebê pequeno, que você seja consciente que você precisa ensiná-lo sobre o temor e sobre a palavra do Senhor, para que ele, quando for adulto, vá bem. Porque você já recebeu o que precisava receber. Agora sim você está o quê? Se moldando de uma forma melhor. Prestando atenção naquilo que você não recebeu, né? Que os pais não conseguiram. Mas hoje Deus te traz aqui para aprender um pouco mais sobre colocar aquilo que não me deram. E se você tem netinhos, e se você tem filhos pequenos, querido, faça isso. Tenha consciência, ensina sobre os valores de Deus para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as crianças pequenas que você convive, para mudar a história de vida dele. Então a gente precisa apresentar Deus para as crianças, para que elas cresçam melhores e com sabedoria e temor. E era dessa maneira que Jó fazia. No medo de talvez eles tivessem ofendido a Deus. Vá que meus filhos ofenderam, então eu vou. Muito mais eu fico pensando, quando esses filhos eram pequenos, eu tenho a impressão que Jó sentava com eles e ensinavam sobre a palavra de Deus, ensinava e ensinava. Então faça isso pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus, se você quiser que coisas extraordinárias aconteçam no seu lar, que transformações aconteçam no seu lar. Você precisa de ter consciência do papel que você precisa se dedicar, das decisões que você precisa tomar. A gente precisa todos os dias decidir. Eu tenho certeza que você decide tudo todo dia. Se você quer tomar um cafezinho puro, se você quer tomar um cafezinho com leite, não é assim? Você que decide? Hoje eu não quero comer arroz com feijão. Vou comer arroz, feijão, uma saladinha, uma carninha, não é assim? A gente vai decidindo. A vida são decisões de pequenas coisas para grandes coisas, mas a gente tem que decidir que a sua decisão hoje, minha e sua, seja o temor do Senhor, seja a consciência em caminhar com Ele, seja a consciência em se tornar um sacerdote do seu lar. Se não conseguiu ser até o dia de hoje, que o Senhor te ajude, te desperte para que você consiga. Amém, queridos? Amém. E aí, nós vamos de característica para responsabilidade. Nós, como adultos, e temos pessoas pequenas no nosso dia a dia, a gente precisa oferecer educação com limite. Oferecer educação com amor. Autoridade, não autoritarismo. A diferença de ter autoridade é quando você tem o que? Voz de comando. Criança, normalmente elas são levadas mesmo. Você fala uma vez, passa assim, 2 minutinhos, ela está fazendo a mesma coisa. Não mexe aí. Aí ela, hora que você... Ela volta a mexer. Coisas de criança, querido. Você não vai falar com uma criança uma única vez e ela vai deixar de fazer o que você pediu. Não, é a natureza dela. Você, como educador, vai falar quantas vezes você precisar falar. Então fala uma vez, não mexa. Fala outra, não mexe. Vai educando seu filho com carinho, com amor, com tranquilidade. Não se esqueça que você é educador. E um educador, ele nunca cansa. Um educador nunca fica magoadinho com o filho. Meu filho me desobedeceu, eu não quero falar com ele. Poxa vida. Não pode. Se você colocar na sua mente que você é educador do seu filho, você nunca vai cansar de falar 1, 2, 3, 10, até ele entender que por aquele caminho vai fazer mal para ele. E não é assim que Deus faz conosco, queridos? A gente não tem umas teimosias na nossa natureza, na nossa personalidade, não tem? Você é teimoso, né? Você é teimosa. E é verdade, a gente tem. Então a gente tem uma mania de querer que o outro seja diferente daquilo que a gente deve. E por que não ter paciência em educar? E por que não ter tranquilidade em educar? Tá certo que o dia a dia, somado com tantas coisas, nos traz canseira, fadiga, impaciência. Mas vamos ter cuidado. A gente quer ter filhos bons, a gente quer ter pessoas à nossa volta de uma forma boa e agradável, mas a gente muitas vezes nós não conseguimos ser. A gente não gosta que ninguém grita conosco, mas a gente grita. Não é assim?
A gente não quer que o filho seja mal criado, mas a gente é o primeiro a ser mal criado. Responde ríspido. Então vocês percebem que a gente não quer pessoas ruins do nosso lado, mas a gente às vezes não se torna pessoas agradáveis e boas. Eu não acabei de dizer que os filhos eles aprendem por exemplo, e muitas vezes a gente não é um bom exemplo, a gente faz o que a gente pede para eles não fazerem. Então que hoje seja um despertamento para a gente se olhar devagarinho e perceber naquilo que eu tenho falhado como pai, como mãe, como avó que preciso ficar com o meu netinho para alguém trabalhar, como um tio que precisa de ajudar a cuidar para que o alimento chegue no nosso lar. Queridos, vamos ser coerentes. Vamos ser sacerdotes, representando Cristo na nossa casa, mas de forma consciente. Não vamos fazer aquilo que a gente não quer receber. Não vamos dar aquilo que a gente não gostaria de receber. Amém, meus queridos? Então a gente precisa ter consciência que a gente tem que educar com tranquilidade, com autoridade e comando, mas sem autoritarismo, porque isso não vai agregar valor, isso não vai trazer respostas que a gente precisa. Educação que ensina compromisso com a palavra de Deus. Hoje em dia também. E não é só aqui na casa do Senhor que os filhos precisam, ou nós precisamos aprender sobre a palavra do Senhor. A gente precisa encher lá na nossa casa e transbordar aqui dentro. Se a gente vier muito cheio da vida, chega aqui e a gente vai achar o culto chatinho. A ministração não foi tão boa. O louvor parece que estava muito gritado. A gente começa a pôr defeito. E na verdade o problema está em nós. Esses dias lá na igreja, uma irmãzinha veio falar comigo. Porque na nossa igreja não tem isso, ou na nossa igreja não tem aquilo, na nossa igreja não tem não sei o quê. E normalmente quem faz pouco é o que mais quer, né? É interessante, né? Quem colabora muito pouco é o que exige mais, né? Enfim, aí eu falei para ela, minha querida, a casa do Senhor é lugar do quê? De louvar, aprender sobre Ele. Na igreja está faltando isso? Na igreja não tem louvores que alegram o nosso coração? Tem. A palavra não está sendo pregada? Tá. O que está faltando? Entretenimento? Fazer da casa do Senhor entretenimento? A gente não precisa, queridos. A gente tem muito entretenimento já. Que tira até a nossa concentração de buscar um pouco mais a Deus na nossa casa. Não é assim? Estou exagerando? E eu não sei porque que as pessoas hoje querem fazer da casa do Senhor mais um entretenimento. Na casa do Senhor tem que ter o quê? Louvor que alegra a nossa alma, oração que nos traz esperança no Senhor e palavra de Deus que nos ensina a melhorar a cada dia um pouquinho mais, conhecer dele. Nós somos semelhanças dele, então a gente tem que ser parecido com o Senhor. E aí as pessoas começam a se esvaziar do conteúdo de Deus e começam a querer coisas que não tem necessidade na casa do Senhor. Lógico que a gente pode fazer uns cultos diferentes, com temas diferentes. Lógico, queridos. Um culto para uns jovens mais animado, mais... Podemos. Mas isso não deve ser o quê? A desculpa de não estar vindo. Os cultos... Não. Se você estiver cheio da presença de Deus, se você estiver entendendo o que Deus quer para a sua vida, você vai ficar feliz na casa do Senhor. Você não vai começar a achar que tem que ter isso, aquilo outro, para você sentir motivação para estar aqui na casa dele. Que o Senhor seja a sua motivação. Que Ele seja simplesmente a sua motivação de estar aqui. Que a presença dEle, se estiver aqui, você está feliz. Se você tiver comunhão com seus irmãos, que seja a alegria do seu coração. Se você olha para o rostinho de alguém e fala, puxa vida, posso contar com o coração da irmã, que eu estou passando tribulação. Esse é o motivo da gente estar aqui na casa do Senhor também. Então não se desculpe. Não busque desculpa para não estar aqui. Por que eu falei isso para vocês? Porque se a pessoa começa a dar essas desculpas, ela está vazia de Deus.
Então ela começa não quer vir e começa a dar desculpas para não vir. Então a gente precisa estar cheio da palavra de Deus e ensinar os nossos filhos a também estar cheios da palavra. Amém, queridos? Olha, 4 fatos importantes da presença de Deus conosco. Está registrado em Salmo 127. Vamos ler Salmo 127, por favor? Salmo 127, ele fala sobre família. É um salmo bem curtinho, mas que sempre está presente em cultos familiares, em cultos com temas de família. O título aqui da minha versão diz que todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente trabalhaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Esse Salmo 127 é o Salmo da família. E o que ele nos ensina, querida, no versículo 1? É Deus que constrói a sua família. É Deus que edifica. Aqui diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por isso que a gente precisa fazer uma aliança, um propósito de caminhar com o Senhor para santificar a nossa casa. Porque se a gente não caminhar de pertinho, não tem sentido, porque há graça, há misericórdia, há direção, a condição. Tem dia que você não dá nem conta de você. E tem uma pessoinha lá, né? Perturbando. Tem dia que você mal dá conta dos seus pensamentos, das suas lutas, das suas obrigações, né? Do dia a dia da vida. E tem um filho abençoado que não obedece. Eu sei que é difícil, queridos. Por isso que eu estimulo vocês a caminhar de pertinho com o Senhor. Que Ele nos dá condição quando a gente não tem. Porque se você não caminhar com Ele, você caminha sozinho. Sozinho vai ser pior. Vocês entendem? Sozinho vai ser pior. Caminhar sozinho com você mesmo vai ser pior. Porque a presença de Deus nos capacita, nos fortalece, nos ajuda naquilo que a gente não tem condição. Então, o dia que você perceber que você está meio cansado demais, você está com vontade de dar cor em vez de dar carinho, você tem vontade de gritar em vez de ter paciência, peça para o Senhor ficar pertinho de você. Ele vai te dar essa condição, tem certeza absoluta. Porque é a nossa condição humana. Não estou dizendo aqui que vocês vão ter que se transformar em super mulheres e super homens, não. Eu estou aqui dizendo para vocês que quando você caminha de pertinho do Senhor, Ele te dá a condição de ser aquilo que a sua casa precisa que você se torne. Você precisa se tornar uma pessoa mais calma, Ele vai te ensinar a ser mais calmo. Você precisa se tornar uma pessoa mais responsável, confiável, o Senhor vai ajudar você. Você precisa se tornar um sacerdote do seu lar que ore, que busca pela sua família, que santifica a sua família. Ele vai te dar essa condição. Porque tudo vem do nosso Deus. O primeiro ponto diz que é Deus que constrói a família. No Salmo 127, Ele edifica. Edificar é a mesma coisa que construir. No mesmo versículo, é Deus quem protege a família. Porque Ele diz aqui, olha... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer que em vão você deixar algum guarda na porta da sua casa se o Senhor não estiver na sua casa. O 3, é Deus quem supre a sua família. Aqui diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Então é o Senhor que leva o pão para você. É o Senhor que abre a porta de emprego para você, ter o dinheiro para fazer a sua compra, para levar o sustento para sua casa.
É o Senhor que te dá saúde. A gente tem mania, queridos, de dizer: nossa, sem saúde não somos nada. Não somos mesmo. Sem saúde você não consegue nem levantar da cama, dependendo da situação. E se você não tem força nem para levantar da cama, o que você vai fazer do seu dia? Não é assim? Pensa em um dia que você ficou, no bom sentido, tá, queridos? Não vão me entender mal. Pensa num dia que você ficou muito gripado. Você não tinha energia para nada. Você sabia que era só uma gripe, que daqui a uns dias ia passar. Sem nenhuma energia. Tem como fazer alguma coisa? Então, desde a saúde, desde ficar nos seus próprios pés, é o Senhor que nos dá condição. É Ele que te dá saúde. Amém? E por último, meus queridos, é Deus quem faz a família prosperar. A família é a base da sociedade, onde se forma o caráter, onde se cultiva a decência, o respeito, o amor, a honestidade, a responsabilidade, a solidariedade, queridos. Tudo começa em casa. E tem muitos pais que falam assim: ah, não, ele é pequenininho, quando ele crescer ele vai entender. Não, queridos, é de bebê mesmo que você começa a educar, viu? É de bebezinho que você começa a educar. Para ele se tornar o quê? Um adorador. Porque quando você chegar lá para prestar contas ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança. Se é herança, não são seu, não é sua, não é seu. E como é que você vai apresentar ao Senhor esse bebê lindo que está no colo da irmã? Então você vê que é responsabilidade quando o Senhor nos permite ter filho. O que você vai apresentar a ele? Uma pessoa que deu certo ou uma pessoa que foi desgraçada? E nada é por acaso. Eu não acredito num Deus que não tenha propósito. Nosso Deus, Ele tem propósito de tudo. Se você veio aqui é porque você precisava ser despertado para alguma coisa que está falando isso na sua mente, para alguma coisa que o seu coração está falando com você. Preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Eu também, eu preciso melhorar bastante muitas coisas. Com certeza. Então é a oportunidade que Deus nos traz hoje para contar para nossa mente, para o nosso coração, aquilo que nós precisamos melhorarmos para ter o quê? Santidade na sua casa, para que a presença do Senhor esteja conosco lá, não somente aqui. Que a gente venha cheio da nossa casa e transborde aqui na casa do Senhor. Para que os nossos filhos cresçam e as oportunidades também cheguem até eles. Para que eles se tornem homens de bem. Para que eles se tornem pessoas produtivas na sociedade. Para que eles se tornem exemplos para a sociedade. Amém, queridos? Vamos levantar. Vamos orar. Para encerrar, eu queria dizer para você o quê? O modo de pensar determina o modo de sentir. E o modo de sentir determina o modo de agir. Aquilo que eu penso, eu faço. Então pense como é que você está pensando sobre a sua família. Você está pensando que sua família não tem jeito? Que você ora e nada acontece? Parece que o Senhor não está olhando por você? Nosso Deus, Ele tem formas de trabalhar, queridos. Às vezes, Ele não resolve de imediato para que a gente aprenda sobre nós mesmos. Para que a gente aprenda sobre os processos. Mas Ele está com você. Se você está aqui, se você tem interesse em saber o que o Senhor quer dizer, quer falar para você, como foi no dia de hoje, Ele está cuidando da sua casa. Creia nisso, viu? Por pior que aos seus olhos esteja, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de provisão. Eu disse para você que o meu ano de 2022 foi muito difícil, e foi mesmo. Meu pai já havia 6 anos que estava doente. Ele faleceu dia 18 de novembro. E a gente lutou bastante com ele e com essa minha irmã que eu contei para vocês. E quero aproveitar e pedir para que vocês orem por ela. Ela está fazendo o processo de radioterapia. A luta ainda não acabou. Mas nós confiamos que o Senhor vai nos dar vitória. Amém?